Sejam todos bem-vindos à TV EducaITS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje o conteúdo da nossa aula será adição algébrica. Dentro dos códigos e habilidades, temos como objetivo na nossa aula de hoje resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. E para dar início, vamos conferir alguns exemplos de aplicação algébrica. Na adição algébrica, toda expressão numérica que contém somente as operações de adição ou subtração, a adição é o sinal de mais, subtração é o sinal de menos, ou ambas, que seriam as duas, representa uma adição algébrica. Então, sempre que tivermos operações de soma e subtração, esse é um exemplo de expressões algébricas. Nas aplicações, no primeiro caso, nós temos 20 menos 10. Temos aqui um exemplo de expressão algébrica com apenas um sinal. Então, 20 menos 10 será um caso de subtração. No cálculo de 20 menos 10, teremos como resultado exatamente 10. E o 10 é o resultado dessa nossa primeira aplicação de expressão algébrica. No segundo caso, nós temos 10 menos 20. Vimos anteriormente que quando o primeiro número não apresenta nenhum sinal, quer dizer que o seu sinal é positivo. E o segundo número, que é 20, apresenta sinal negativo. Como que nós podemos fazer a análise em cima dessa expressão algébrica? Sempre que o resultado for positivo, é aquilo que eu tenho. Sempre que o resultado for negativo, é aquilo que eu devo. Então, neste caso, 10 positivo é o que eu tenho e 20 negativo é o que eu estou devendo. Imagine agora que eu vou fazer o pagamento da minha dívida com este 10. É possível quitar a dívida de R$20 com R$10? Não. Neste caso, o que eu posso fazer é abater a dívida, diminuir um pouco. Se eu tenho 10 e devo 20, quando eu pagar os 10, eu vou ficar devendo 10 também. E neste caso, o resultado deve ser negativo, pois a dívida ainda existe. Por mais que eu tenha pagado os 10, não foi possível quitar toda a dívida. No terceiro caso, nós temos um exemplo com dois sinais. Eu tenho 10 menos 5 mais 4. A orientação certa neste caso é começar a resolver da esquerda para a direita. Então, o 10, que é o primeiro número e não apresenta nenhum sinal, é positivo. E temos 10 positivo menos 5. 10 menos 5 é exatamente 5. O resultado dessa primeira expressão, dessa primeira parte, será somado com o mais 4. 5 mais 4, 9. Então, temos como resultado dessa expressão o número 9. Próximo caso de adições algébricas, temos o seguinte enunciado. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal de mais, podemos eliminar esses parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior dos parênteses com o seu próprio sinal. Então, se temos casos em que apresentar parênteses e o sinal que estiver de fora for o sinal de mais, podemos retirar os parênteses sem problema nenhum e fazer a operação com os sinais que cada número apresenta. É o que nós vamos ver agora. Na primeira aplicação, eu tenho 10 mais, abre parênteses, 6 e fecha parênteses. Neste caso, podemos eliminar os nossos parênteses. Podemos escrever, então, 10 mais 6. Justamente porque o sinal de mais que está fora do parênteses não altera os sinais dos números que estão lá dentro. Então, 10 mais 6 é igual a 16. Primeiro caso da aplicação. No segundo caso, eu tenho 20 mais, abre parênteses, menos 12, fecha parênteses. Percebam que o sinal dentro do parênteses é negativo, mas o que está fora do parênteses é positivo. E esse sinal positivo não altera os sinais dos números que estão lá dentro. Então, posso retirá-lo. Teremos como resultado 20 menos 12. 20 menos 12 é igual a 8. No terceiro caso, temos 14 mais, abre parênteses, menos 16 e fecha parênteses. O sinal que está fora do parênteses é positivo, é o sinal de mais, e não altera o sinal de ninguém que está lá dentro. Então, podemos escrever da seguinte forma, 14 menos 16. Vamos fazer a análise mais uma vez.
14, como não apresenta nenhum sinal, quer dizer que ele é positivo. E o 16 está negativo. 14 é aquilo que eu possuo e o negativo, que seria o 16, é aquilo que eu devo. Será se é possível pagar uma dívida de R$16 com R$14? Não, mas eu posso diminuir a dívida. Se eu pagar os 14 em cima dos 16, quanto que eu vou ficar devendo? Teremos como resultado o número 2. Mas lembrando, o sinal desse resultado vai ser positivo ou negativo? Se eu estou devendo, o resultado deve ser negativo, justamente porque eu não consegui abater a dívida. Ou seja, eu ainda estou devendo R$2. Agora vamos ver a adição algébrica para quando o sinal fora do parênteses é negativo. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal de menos, podemos eliminar esses parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior dos parênteses com o sinal trocado. Então, quando o sinal que está fora do parênteses for o sinal de menos, vamos alterar os sinais de cada número que está dentro do parênteses. No primeiro caso, nós temos 10 menos, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses. Percebam que quem está fora do parênteses é um sinal negativo. Então, para eliminar os parênteses, eu vou alterar os sinais que estão dentro dos números dentro do parênteses. Teremos, então, 10. Se o 6 estava negativo, ele passa a ser positivo. Teremos 10 mais 6. 10 mais 6, exatamente 16. No segundo caso, 4 menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Mais uma vez, temos o sinal negativo fora do parênteses. Esse sinal negativo vai alterar o sinal de cada número lá dentro. Então, vamos escrever da seguinte forma. Eu tenho 4 e antes era menos 3. Quando eu fizer a aplicação desse sinal negativo, ficará positivo. Altera o sinal. Então, teremos mais 3. 4 mais 3, 7. Terceiro caso, temos 20 menos, abre parênteses, mais 5, fecha parênteses. Mais uma vez, o sinal que está fora do parênteses é negativo, e para aplicação, ele altera o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Se era positivo, fica negativo. Se fosse negativo, ficaria positivo. Mas neste caso, como o 15 é positivo, ele ficará com o resultado negativo. Teremos, então, 20 menos 5. 20 menos 5 é exatamente 15. Esse é o resultado da nossa terceira expressão. Vamos conferir agora como que funciona as expressões algébricas caso eu tenha colchetes e parênteses. Neste caso, a expressão é resolvida da mesma maneira. A diferença é que vamos dar prioridades àqueles resultados que estão dentro do parênteses e depois os que estão dentro do colchetes. No primeiro caso, ou seja, no primeiro modo, nós temos 20 mais, abre parênteses, menos 9, mais 12, fecha parênteses. Neste caso, é prioridade resolver o que está dentro do parênteses. Então, antes de fazer as operações que estão fora, é aconselhado que eu faça as operações que estão ali dentro. Então, temos menos 9 mais 12. Mais uma vez, repetimos os números que estão fora do parênteses e agora faço a aplicação do jogo de sinais. Se eu estou devendo 9 e tenho 12, é possível pagar a dívida? Sim, e vai sobrar neste caso. E o que sobra seria exatamente 3, justamente porque 12 menos 9 é 3. Quando eu resolvo todos os números que estão dentro do parênteses, posso fazer as operações com os números que estão fora. Então, quem estava fora é o 20, posso efetuar a soma 20 mais 3. 20 mais 3, 23. No segundo modo, vamos aplicar agora o jogo de sinais. Eu tenho a mesma expressão, mas não vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Eu vou fazer a alteração dos sinais. Percebam que fora do parênteses eu tenho um sinal positivo. Vimos anteriormente que o sinal positivo não altera o sinal de nenhum dos números que estão dentro do parênteses. Então podemos escrever da seguinte forma: 20 menos 9 mais 12. Nessa segunda forma de resolução, podemos eliminar os parênteses apenas mudando o sinal
conforme vimos anteriormente, fazendo o nosso jogo de sinais. 20 menos 9, teremos como resultado 11. Continuando a expressão, temos mais 12. 11 mais 12, 23. Esse é o resultado do nosso segundo modo. Percebam que possuem o mesmo resultado final. Então, podemos resolver primeiro o que tem dentro do parênteses ou fazendo o jogo de sinais, alterando os sinais dos números conforme o sinal que tem fora do parênteses. Exercício 1. Determine o valor de cada soma algébrica. E neste caso, podemos fazer das duas formas. Ou resolvemos primeiro o que tem dentro do parênteses, ou fazemos o jogo de sinais. Na letra A, temos 8 menos, abre parênteses, menos 6, mais 10, fecha parênteses. E percebam que o sinal que está fora do parênteses é negativo. E sempre que o sinal é negativo, altera os sinais daqueles números que estão lá dentro. Então, vamos escrever 8. Se era menos 6, passa a ser mais 6 pela alteração do seu sinal. E se era mais 10, passa a ser menos 10, porque também altera o seu sinal. Temos 8 mais 6, menos 10. 8 mais 6 são 14. E repetimos o menos 10 da nossa expressão. E 14 menos 10 é exatamente 4. Então, esse é o resultado da nossa primeira expressão. Na letra B, temos menos 10 mais, abre parênteses, 6 menos 4, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 5 menos 9, fecha parênteses. Percebam que os sinais que estão fora do parênteses é negativo, então vai alterar o sinal de cada número que está lá dentro. Teremos menos 10, neste caso o primeiro é mais, não altera os sinais do que estão lá dentro, mais 6, menos 4, e agora temos um caso com um sinal negativo, altera o sinal dos que estão lá dentro. Temos então menos 5, mais 9. Fiz a alteração de todos os sinais, então retiro os parênteses. Posso resolver a minha expressão algébrica sem nenhum problema da esquerda para a direita. Menos 10 mais 6, tenho uma dívida de 10 e possuo 6, vou ficar devendo 4. Então, o resultado dessa primeira parte é menos 4. Repito o resto da minha expressão. Próximo caso, menos 4 com menos 4, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Como os dois números possuem o mesmo sinal, eu somo 4 mais 4 e repito o sinal negativo. Temos então 4 mais 4, 8, com o sinal de menos, e repetimos o resto da expressão. Menos 8, menos 5, mais 9. Mais um caso de sinais iguais. Menos 8 e menos 5 possuem o mesmo sinal. Somamos e repetimos o mesmo sinal. Então, temos menos 8 com menos 5. 8 mais 5, 13. E repito o sinal negativo. Mais 9. Menos 13 mais 9, sinais diferentes. Subtraímos e colocamos o sinal do maior. 13 menos 9 será 4. E quem é maior entre 13 e 9? O 13 é maior. Como está negativo, o resultado também deve ser negativo. Temos como a resolução, para cada uma das alternativas da primeira, letra A, resultado 4, e letra B, menos 4. Vamos agora para o exercício 2. Milena adora jogar figurinhas. Em cada rodada desta semana, ela registrou com um número positivo quantas figurinhas ganhou e, com um número negativo, quantas perdeu. Em qual dia Milena ganhou mais figurinhas? Temos agora as expressões conforme o dia que Milena jogou. Na segunda-feira, ela jogou a primeira vez, perdeu 17, ganhou 43, ganhou 14 e perdeu 11. Lembrando que sinal negativo é o que ela perdeu e sinal positivo é o que ela ganhou. Então, temos um caso de expressão numérica. Os primeiros valores a serem apresentados é menos 17 e mais 43. Percebam que os sinais são diferentes. Sempre que os sinais são diferentes, subtraímos e colocamos o sinal do maior. Então, temos 43 menos 17. 43 menos 17, temos como resultado 26. 26
é o resultado dessa primeira subtração. Quem que tem o maior sinal? 43 ou 17? O 43. Então, nosso resultado será positivo. E repito mais uma vez o resto da nossa expressão. Mais 14 menos 11. Faço a soma agora. 26 e 14 possuem o mesmo sinal. Sempre que possuírem o mesmo sinal, somamos e repetimos este sinal. Então, 26 mais 14, 40. Como os dois eram positivos, resultado positivo. E repetimos o menos 11 que já estava na expressão. 40 e 11 possuem sinais diferentes. Sempre que possuírem sinais diferentes, subtraímos e colocamos o sinal do maior. 40 menos 11, 29. Como 40 era maior do que 11, resultado positivo. E podemos perceber que neste dia Milena ganhou 29 figurinhas. Na terça-feira, Milena conseguiu ganhar 24, perdeu 7, perdeu 8 e depois ganhou 31. Vamos verificar quantas figurinhas Milena finalizou neste dia. Ela possuía 24 e 24 menos 7 é exatamente 17. Repito o resto da minha expressão. 17 menos 8 mais 31. 17 menos 8 é exatamente 9. Repito o outro número que faz parte da expressão, que é o 31. 9 mais 31 é exatamente 40. Então, como a nossa intenção é verificar em qual dia Milena ganhou mais figurinhas, como na segunda-feira ela ganhou 29 e na terça-feira ela ganhou 40, o dia em que ela mais jogou e mais conseguiu conquistar figurinhas foi na terça-feira. Finalizamos aqui a nossa aula sobre adição algébrica. Agradeço a atenção de vocês, tchau e até a próxima.